Povo de Deus, a paz do Senhor, amém, bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês, amém, mais um Amanhecendo com Salmos. E o nosso salmo de hoje está em Salmo 18, versículo 16 ao 18, que diz o seguinte: Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Irmãos, se tem alguém que bem entendia de guerra, de inimigo, de ataque, de coisa, era Davi. Davi, ele era um homem valente, era um homem forte, era um homem destemido, ele era. Mas isso não impedia Davi, irmão, de sofrer, isso não impedia Davi de sentir, isso não impedia Davi de ter baixas em dia de guerra, isso não impedia Davi de se sentir, fragilizado, de achar que ele não ia conseguir vencer aquela guerra, aquela luta. Mas aí ele declara neste salmo que Deus foi o amparo dele, que Deus estendeu a mão do alto e ajudou ele naquela situação. E às vezes nós estamos assim que nem Davi. Claro que as nossas guerras hoje não se comparam às guerras de antigamente, né? Que você tinha que pegar escudo, espada, carro e cavalo para ir para guerra. Hoje as nossas guerras é mais internas, né? Umas guerras na mente, guerras nos nossos sentimentos, aquelas guerras no nosso ambiente familiar, guerras no ambiente de trabalho, coisas, situações que o inimigo hoje da nossa alma, que é Satanás, se apodera, se aposta daquilo ali e acaba piorando tudo, deixando tudo mais pesado, mais complicado. Mas ainda assim, irmãos, o mesmo Deus que dava livramento a Davi em suas guerras, o mesmo Deus que entrava nas guerras, para salvar a vida de Davi, de todo o seu exército ali, é o mesmo Deus hoje, irmão, que continua nos dando força, nos dando auxílio, nos dando estratégias para vencermos e sairmos ilesos das nossas guerras. A questão, irmãos, é que às vezes a gente começa, uma luta cheia de gás, cheia de energia, cheia de estratégia, eu vou vencer, eu vou ganhar. Só que quando a gente percebe que às vezes aquela situação é um pouco maior do que a gente imaginava, é um pouco mais complicada do que a gente imaginava, a gente começa a esmorecer. Quando eu entro na situação que eu começo a perceber que a minha capacidade humana não vai, eu já começo a retroceder. E eu esqueço que eu tô ali pelejando, eu tô ali lutando, eu tô ali correndo atrás de algo, não somente na minha força, mas eu preciso lembrar que eu tenho que confiar na força do Senhor. Olha o que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toda vez, irmãos, que você for enfrentar qualquer situação, seja física, espiritual, em qualquer área, determinada área da tua vida, busque primeiramente a força de Deus, estratégias de Deus, para que você saia vencedor, saia vencedora disso. Porque, irmãos, o maior interessado em nos ver ganhar, e nos ver vencer é Deus. O maior interessado em ver a gente saindo daquela situação complicada, vendo a gente sair daquele problema vitorioso, é Deus. Quem mais tem prazer, irmãos, e alegria nas nossas vitórias é o Senhor. Até porque a cada vitória que a gente tem, que a gente alcança, o nome dele é glorificado. A glória dele é manifestada, a presença dele é manifestada. Mas para isso eu preciso buscar, irmãos, antes. Tem muita gente que deixa para buscar a Deus, para querer se envolver com Deus, para querer fazer alguma coisa, quando o problema já tá ali. Ou quando vai de mal a pior. Mas quando você aprende, irmãos, a se preparar antes, quando a guerra vier, o problema vier, o gigante vier, seja lá quem vier, você já tá pronto, já tá fortalecido, já tá guardado por Deus. Tem um rei na Bíblia, chamado rei Asa. Quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que Deus dá descanso a ele, em todas as áreas da sua vida. E mesmo em tempo de paz, mesmo em tempo de descanso, olha o que Asa faz. A Bíblia diz que ele se fortalece em Deus, fortalece o povo e fortalece a cidade. Ele começa a guardar a cidade dele, aumentar as fortalezas, aumentar o armamento, preparar o seu soldado. Tava tudo em paz. Tinha necessidade dele fazer isso? Humanamente não. Mas Asa, irmão, estava se preparando para se algo viesse. E depois que ele faz tudo isso, não é que veio problema? Não é que se levantou inimigo, não é que se levantou. Só que quando esse inimigo se levantou, Asa já estava pronto. Asa já estava fortalecida, a sua cidade, o seu povo já estava guardado. Irmãos, aprenda em tempo de paz, se fortalecer em Deus. Aprenda em tempo de bonança, em tempo de sossego. Fortalecer a sua vida física, a sua vida espiritual, guardar a sua casa, guardar a sua vida, para que quando surgir um problema, porque sempre surge, tá?
tornam de novo a lembrar. O fato de servirmos a Deus, de sermos servos, adoradores, não nos isenta, irmão, de problema. O dia mal bate na porta de todo mundo. O problema é que quando o dia mal surgir, como é que eu tô com Deus? Como é que tá a minha vida espiritual? Como é que tá o meu preparo para enfrentar este problema? Porque Davi, ele era um homem preparado. Ele era um homem, né, que estava sempre em alerta. Então, quando a guerra vinha, Davi já estava pronto, mas Davi também confiava em Deus. E você vê que ele fala que no meio ali do problema, Deus estende a mão e ajuda ele. Isso, irmãos, para isso serve. Você ser uma pessoa constante na presença do Senhor. Para quê? Para que quando você clamar, Deus estender a mão e te ajudar. Para quando você clamar, Deus vier de imediato ao teu socorro, ao teu encontro. Então, irmãos, vamos aprender a mesmo em tempo de paz, mesmo em tempo de bonança, a buscar a Deus com a mesma intensidade, a se fortalecer, a se proteger na mesma intensidade, para que quando o inimigo vier, ele bata em retirada. E quando eu digo inimigo, eu não digo pessoa física, estou dizendo inimigo da nossa alma, Satanás, que usa, né, de artimanha, que usa de várias coisas para tentar nos abater, nos afligir, para tentar, né, tocar na nossa ferida, no nosso momento frágil. Mas poderoso é o Senhor para nos guardar. Forte é Deus para nos dar livramento. Maior é Ele para nos dar estratégias, até porque Ele é general de guerra que nunca perdeu batalha. Se tem alguém que sabe muito bem como entrar e sair de guerra, de peleja, vitorioso, esse é Deus. E cabe a nós, irmãos, confiar. Cabe a nós nos aproximar, nos apegar a cada dia em Deus, tendo esta confiança. Pode vir um problema que for, do tamanho que for, na intensidade que for, mas você tem um Deus que tem poder para lhe socorrer. Tem poder para fazer você sair vencedor desta guerra. Amém? Vamos orar? Aleluia, Pai. Obrigada, Jesus, por esta palavra, por essa direção. Senhor, fortalece, Deus, as nossas vidas. Pai, eu não sei qual vento, qual problema, qual luta, Deus, os meus irmãos têm enfrentado, Pai, nesses dias. Mas poderoso é o Senhor, Deus, para nos dar a vitória. Grande Deus és tu, meu Pai, para fazer a gente entrar e sair dessa guerra ilesos, meu Pai. Vencedores, vitoriosos, meu Senhor. Então, Deus, entra nesta causa, entra, Deus, nessa situação e muda o quadro, meu Pai. Às vezes, Deus, o inimigo vem, Deus, furioso, parecendo que vai nos estragar, que vai nos destruir. Mas Ele, Pai, só tem isso, Deus, para mostrar. Mas o Senhor tem poder para fazer. Então, Deus, muda o quadro, muda a situação. Vem sobre nós nesse dia e nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.